E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo da quarentena, né? Hoje o vídeo está indo para o ar no seu último dia de férias, né? Então a partir de amanhã todo mundo volta aí às aulas digitais, ainda nesse modelo do afastamento social. E a gente pensou que era bem oportuno trazer o Rodrigo de Aquino, que vocês estão vendo aí também, né? Como uma maneira da gente começar bem esse período de aulas, né? Para enfrentar uma coisa que não é um problema da quarentena, né, que é um problema da vida humana, mas que sem dúvida nenhuma a quarentena trouxe mais ainda, né, dificuldades, ou sobrepôs as dificuldades emocionais desse período, né? O Rodrigo de Aquino é um comunicólogo, tem uma larga e grande trajetória profissional na área aí da publicidade, né, trabalhando em agências e tudo mais, sempre esteve, né? Sempre acompanho o Rodrigo já há bastante tempo, é bastante próximo, querido. O Rodrigo sempre esteve preocupado, né, com o bem-estar pessoal, sempre esteve aí estudando maneiras, né, de buscar felicidade, e nos últimos anos o Rodrigo decidiu expandir isso, né, Rodrigo? E mais do que tratar do seu bem-estar, buscar maneiras profissionais, né, de levar o bem-estar a outras pessoas, a empresas, né, e a lugares. Então, Rodrigo Aquino é um especialista em psicologia positiva, né? Tem uma larga carreira aí já de bastante curso, de bastante vivência nesse ambiente, e vamos bater um papo aqui sobre isso, né? Sobre bem-estar, sobre felicidade, né? Claro que a gente sabe, todo mundo aí, aluno, pai que está nos assistindo, né? Aliás, vale a pena lembrar você que está nos vendo das últimas vezes que nós fizemos uma live aqui, a gente estava prendendo o assunto ao ensino médio, né? Agora não, né? Esse assunto aqui é para você, pai do Fundamental 1, do Fundamental 2, para quem não da comunidade Copcriara também. Então, vou começar para o Rodrigo Aquino com a pergunta que vale US$ 1,5 milhão, né? Que se ele conseguir responder isso, a gente não precisa fazer as outras perguntas, né? Então, Rodrigo Aquino, e aí? Felicidade, Rodrigo, o que é felicidade? A primeira felicidade é estar aqui hoje com vocês, né? Quero agradecer o convite, afinal de contas, o Renato, a Lília já estiveram aqui na minha cadeira antes, e eu estou aqui agora para falar de felicidade, e isso me traz muita satisfação, porque a gente pode falar sobre isso lá na frente, mas eu tenho um compromisso com a felicidade de espalhar essa informação para o maior número de pessoas. Felicidade, ele é um processo completamente subjetivo, individual, e ele depende de intencionalidade, né? Então, eu preciso ter esse movimento de dentro para fora. A felicidade, ela é uma coisa que ela é boa por si só, né? Então, eu não dependo de uma outra coisa de fora para me gerar essa felicidade. É um processo meu interno que, nesse movimento, eu vou construindo a minha realização pessoal. A ciência, e assim, isso é muito importante a gente falar, né? A ciência, quando ela começa a falar de felicidade, ela associa primeiro com o conceito de bem-estar subjetivo. Porque o que é bem-estar para você não é o bem-estar para mim, é o bem-estar para os pais ou os alunos. Cada um na sua faixa tem um perfil de bem-estar. Outras formas de a gente falar do que é ser feliz, né? Ou encontrar a felicidade. Florescimento humano, a gente falar de ótimo funcionamento, excelência humana, né? Porque é o seguinte, a felicidade é quando eu estou no meu ótimo funcionamento. O que é o meu ótimo funcionamento? Quando eu estou conseguindo manifestar para o mundo, né, aquilo que é as minhas verdades, as minhas emoções de uma forma saudável, né? Eu tenho relacionamentos que são congruentes. Então, a felicidade, ela não é um estado... não, vamos brindar. Sim. Não é tem um Nobel, já vou me atropelar aqui, mas acho que é muito bom porque ele cria bem essa linha. A felicidade parece, muitas vezes, que ela é uma coisa supérflua, né? As pessoas me perguntam assim, você está falando de felicidade neste momento da vida? Né? E aí, tem um Nobel que ele é o Daniel Kahneman, que ele fala assim, as pessoas elas estão procurando felicidade, mas estão procurando felicidade no lugar errado, porque elas estão procurando satisfação. Então, satisfação é diferente de felicidade,
né? A satisfação é o brinde. A satisfação... Aquele momentinho do brinde. Não, ela também faz parte do processo. Então, vamos lá. A psicologia positiva, né, que então é quem primeiro dá esse marco como ciência, né? Como que ela surge? Ela surge em 98 com o Martin Seligman, então presidente da Associação de Psicologia Americana, e ele vai lá e ele vai entender o que está acontecendo no mundo da psicologia. E ele descobre que dos anos 70 até 2000 e pouco, tinham mais de 111 mil estudos sobre depressão e 4 mil estudos sobre felicidade, sobre bem-estar. E ele fala assim, opa, pera um pouquinho, a gente está estudando o que dá errado, a gente não está estudando o que está dando certo. Então, primeira coisa que eu tenho que falar, felicidade é um processo subjetivo e intencional. Porém, a gente também tem que entender que para eu começar a falar de felicidade, eu tenho que mudar o meu paradigma. Porque eu tenho que começar a olhar o meu mundo e o meu meio com outros olhos. Eu tenho que começar a olhar, e aí, a partir daí, ele começa a estudar as potências humanas. Então, a ciência, a psicologia positiva, ela estuda o quê? O potencial humano. Ele entende que é importante eu saber quais são as minhas forças, quais são minhas qualidades e como que eu vou fomentar isso para eu conseguir ultrapassar as minhas barreiras, né? Em nenhum momento existe um véu falando assim, estamos fazendo de conta que não existe mágoa, tristeza, Sim. ódio, medos. Não, tudo isso faz parte do ser humano, né? A gente respeita essas emoções também, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, o foco ele deixa de ser esse daqui. Eu começo a olhar a minha potência. Exemplo dentro desse ambiente que a gente está aqui. Sua experiência, eu vou inverter um pouco aqui o papel. Sim. Sua experiência enquanto professor. Quando um aluno pega o seu boletim, né? Ele olha primeiro o quê? Que nota que ele olha primeiro? Olha, imagino que ele deva olhar primeiro as matérias que ele tem mais dificuldade. Então, porque e os pais também tendem, da sua experiência, olhar o quê? As notas azuis ou as notas vermelhas? Ah, sim, todo mundo vai ver as notas vermelhas. Então, porque a gente tem uma tendência sim. de olhar as nossas falhas. Sim. A gente tem a tendência de olhar as nossas dificuldades. E o que acontece? Para a gente conseguir, então, criar esse movimento intencional de felicidade, de florescimento, de excelência humana, eu tenho que saber valorizar primeiro quais são os meus potenciais, quais são as minhas forças, porque isso tem um impacto cerebral, isso é neurociência, né? Eu tenho impacto relacional, de autoestima, eu com o mundo, de entender que eu sou bom em algumas coisas, né? E aí, quando eu vou, depois que eu estou nutrido disso, que eu estou forte, eu estou bem adubado disso, né? Eu consigo olhar para a minha dificuldade com mais complacência, né? Eu consigo entender que eu sou vulnerável em uma área, mas não é que eu estou olhando só para aquilo, né? E aí, o trabalho então, a felicidade, ela explicada, o que é, né? Ela é um processo, ela é um trabalho, né? Ela é uma construção diária. Eu já cheguei logo na frase que eu amo, que não é minha, é da primeira doutora, da Lilian Graziano, que ela construiu a primeira tese de doutorado de psicologia positiva no Brasil no começo dos anos 2000, né? A psicologia positiva ela é lançada em 98 e ela é fundamentada em 98 e a Lilian faz essa tese na USP sobre psicologia positiva em 2001, se eu não me engano. E ela fala assim, a felicidade é que nem barriga tanquinho. Todo mundo quer ter, mas ninguém quer ter o trabalho de conquistar. É, perfeito, né? Perfeito. Né? Então, eu acho essa frase genial. Eu vou pedir para ela, um dia eu falo para ela assim, sempre te cito. Falo, Lilian, te citei hoje. Um dia ela vai me passar de papel passado o direito de uso dessa frase. Né? Rodrigo. A felicidade, não, pode continuar, conclua. Então, como a felicidade é esse processo, a gente entende o quê? Que ela tem a compensação humana, como a gente tende a olhar primeiro para a nota Sim. vermelha, a gente tende, e isso é uma questão antropológica, né? O ser humano, ele se prende primeiro na dor, no medo, porque é uma questão de preservação.
né? Do lado dos homens da caverna, ele tem isso, então a gente vem trazendo isso até hoje. Só que quando a gente entra neste lugar, seja emocionalmente, biologicamente, o que acontece? A gente vai sendo tomado por hormônios, neurotransmissores, que vão deixando a gente cada vez mais reativo e que eles não alimentam na gente, não despertam na gente emoções positivas. A gente vai se acostumando, é isso que você quer dizer? Quase que Também, biologicamente se acostumando, né? Isso, porque também tem todo um processo de estudo dessa coisa que a gente acostuma com o medo, a gente acostuma com a dor, né? E vai achando que tá tudo bem. Por isso que eu tenho que depois fazer um movimento, então tá, para eu conseguir aumentar o meu índice de felicidade. Não tem um topo. Sim. Não tem um topo. Eu posso, porque assim, a cada montanha que eu chego, eu estou enxergando o mundo de um ponto de vista. Mas tem uma outra montanha maior lá na frente, né? Falar de felicidade não é falar que eu nunca mais vou ficar triste. Ou que eu nunca mais vou sentir raiva. Diz o seguinte, que talvez eu tenha condições internas de sair mais rápido daquele lugar, né? Quando eu vou trabalhando com processos de felicidade, que o que é isso? Quando eu vou fomentando na minha vida mais emoções positivas do que negativas, né? Eu vou usar a metáfora do boletim de novo, pode ser? Claro. Quando eu vou lá e fico lá olhando para o meu boletim e entendo que eu sou muito bom em 3, 4 áreas, né? Eu consigo ter autoestima para fazer uma construção e uma estratégia de estudo para aquela área que talvez eu não seja tão bom. E não preciso ser bom em tudo. E não vai ser, né? Porque não dá. Não vai, exato. Você sabe, você fez essa comparação, digamos assim, essa analogia com o ambiente escolar, né? E essa analogia, Rodrigo, ela é muito oportuna. Eu sei que você não é exatamente um profissional da educação, apesar de estar cercado de educadores, né, na sua vida. Então, Rodrigo, você fez uma comparação agora, uma analogia, né, juntando tudo isso que você tem falado com a escola, né? Eu acho que é uma analogia bastante oportuna. Primeiro porque a escola, sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros ambientes de socialização externa que os indivíduos têm, né, fora da família. Então é um lugar onde a gente vai aprender a lidar com as emoções de forma brutal, né? Os boletins, as provas, os amigos, né? Então tudo isso faz parte do ambiente escolar de forma agressiva até em alguns momentos. E, para além disso, nos últimos anos, né, você usou uma palavra aí quando você estava falando sobre o que é felicidade, que eu achei muito importante, que é a ideia de intencionalidade, né? Nos últimos anos, digamos aí mais ou menos há uns 5 anos atrás, a gente, e não só a gente no Coquilhar, mas a gente educador de uma forma geral, começou a se preocupar com a felicidade na escola, né? E a gente foi chamando isso de socioemocional, né? As escolas foram criando programas de educação socioemocional, primeiro de uma forma tímida, depois de uma forma oficial. A gente tem no Coquilhar um programa, né? Até um material de momentos marcados para o desenvolvimento e discussão de habilidades socioemocionais. E eu acho que a palavra mais importante que você usou, que traz essa conversa de forma muito encaixada para dentro da escola, é a ideia de intencionalidade, né? O que a gente percebeu como escola, né? Que, no fundo, todo mundo, né, precisa se preocupar com o desenvolvimento de bem-estar, né, no ambiente escolar, e a única forma de fazer isso é sendo intencional. Então, eu queria te fazer uma pergunta, dentro de tudo isso que você falou. Você acha, eu acredito que até imagino sua resposta dentro de tudo que você já falou, mas eu acho que é importante frisar isso, tá? É possível criar, então, Rodrigo, de forma racional, de forma proposital, causal, portanto, de forma intencional, um sistema que traga mais felicidade e bem-estar para a gente? Sim. Sim. E aí, o que acontece? Da onde vem a psicologia positiva, então, ela tem um momento que ela estuda a interferência das emoções positivas e a interferência das emoções negativas. Inclusive, o lado positivo de você viver as emoções negativas, né? Sim. E junto com isso, a gente tem um trabalho de intervenções de psicologia positiva. Se eu falar PP em algum momento, é porque o apelido da psicologia positiva é PP, tá bom? Quando eu faço que todo mundo é íntimo da história, claro, né? A gente fala assim, intervenções de PP. O que é PP? Né?
Psicologia positiva. Tem as intervenções, né? E as intervenções de psicologia positiva, elas estão sempre ligadas com o despertar de emoções positivas. Então, e isso é uma coisa que é onde cai sempre num chavão, ou cai no estereótipo de, ai, que coisa mais banal, né? Que coisa mais simplista. É simples, não é simplista. Né? É simples quando eu estou falando que para eu ter um ambiente social... É importante falar uma outra coisa, que é o seguinte: a felicidade, ela estuda 3 aspectos, que é o seguinte: é a felicidade individual, relacional e institucional. Né? Então, você tem áreas... Hoje, a minha área de estudo maior, ela está muito mais próxima à felicidade social. E aí, eu, como comunicólogo, eu faço recortes entre entretenimento, conteúdo e felicidade. Né? Tem pessoas que estudam, então, os relacionamentos positivos e como que eu fomento a emoção positiva em mim. Sim. Tá? Então, cheio de passos, né? Oi? Vários passos, né? São várias camadas, de alguma maneira. São várias camadas. Então, é o seguinte: quando eu penso isso dentro de uma escola, né, ou dentro do ambiente escolar, eu estou falando do quê? Eu estou falando que eu preciso ter um ambiente onde o indivíduo aluno, ele tem a condição de se sentir naquele lugar com espaço para fomentar mais emoções positivas do que negativas. Sim. Ele vai viver emoções negativas? Vai. Mas ele tem que ter espaço para ver mais emoções positivas do que negativas. Junto com isso, ele consegue ter relações positivas entre um e outro, né? Porque tem aquela outra pessoa que ele começa a entender que o outro também tem fragilidades, porque ele entendeu que ele também tem fragilidade. E quando eu estou fazendo isso, eu estou construindo uma instituição mais feliz, com mais bem-estar, com mais presença de emoções positivas do que emoções negativas. Só que quando eu estou falando de emoções positivas, voltando para a questão das intervenções, eu estou falando de bondade. Né? De eu ser uma pessoa boa e de eu exercer a bondade. Você tem estudos que falam hoje sobre a bondade aleatória, né? De como exercer bondade, ela te gera... Quem faz a bondade tem mais bem-estar e tem mais felicidade do que quem recebe. Sim. Né? Quando eu estou falando sobre emoções positivas, eu estou falando sobre esperança. Né? Eu estou falando de otimismo. Eu estou falando de num mundo como este que a gente está vivendo agora, né? Como que a gente consegue fomentar, diante de todas essas coisas, mais otimismo, mais esperança. Por exemplo, e aí juntando todas essas coisas, onde tem a educação positiva, que definitivamente não é a minha área, mas tipo, aqui no Brasil a gente tem a Miriam Rodrigues, a Renata Livramento, que são pessoas que estudam a educação positiva. Né? Assim, como que a gente consegue levar hoje a história das outras pandemias, de como houve uma superação disso? Né? A gente fala muito, só para, não quero te interromper, mas acho que até para te ajudar, a gente fala muito na escola, né? E aí, com o caso, a gente coordenação com os professores e também com os pais sobre a ideia de inteligências múltiplas, né? Fazendo um lance até com o que você tinha falado antes. Se eu preciso ter, né, potencialidade humana, né, para me sentir mais feliz, né, dar oportunidade para que todo mundo demonstre suas inteligências, que é aquela coisa, né? O cara que é músico, por exemplo, tem uma habilidade genial de música, pode não se sentir abraçado pelo ambiente escolar, né? Sim, mas como que você consegue, então, num processo como uma pessoa que tem uma inteligência musical, como que ele pode trazer músicas para a aula de língua portuguesa? Exato. Né? Que falem de músicas, que falem de emoções positivas. Ou como que ele pode pegar uma poesia de uma época X e ele pode musicar isso, né? Porque a música, inclusive, é uma ferramenta importantíssima de geração de bem-estar. Né? A música ela tem um poder de unificar o ritmo. Inclusive, a sociedade humana ela se desenvolve junto com a música. Né? De você fazer o barulho e todo mundo vai se movimentando junto com a dança, você tem toda essa manifestação.
E eu acho que é legal quando a gente fala das múltiplas inteligências, porque, assim, são as múltiplas inteligências com múltiplos potenciais, porque, assim, a gente tem as nove das múltiplas inteligências, tem as 9 ali, mas que elas são compostas, cada um tem o seu grau de inteligência, né? E que aí, por isso que faz com que cada pessoa seja um indivíduo único. Sim. E, de novo, porque por isso que a felicidade é tão subjetiva, né? Não dá para a gente fazer aqui ninguém vai sair da nossa conversa aqui, né, com anotações sobre como é que deve ser feliz, né? Por exemplo, quando você tem um dos pilares da psicologia positiva são as forças de caráter, né? O Martin Seligman, junto com Christopher Peterson, esse nome é trava-língua, Christopher Peterson, eles fizeram um estudo em mais de 250 culturas, com mais de 50 pesquisadores, buscando identificar quais eram as virtudes presentes em todas as culturas mundiais, detectando forças de caráter, qualidades humanas presentes em todas essas 250, né, civilizações. E aí você tem o estudo das forças de caráter, onde você tem as 6 grandes virtudes, para a gente voltar da questão do simplificar, né? Então, eu tenho as 6 virtudes e eu tenho 24 caminhos para poder ser um ser mais virtuoso. Sim. Né? Todo esse estudo é parametrizado, você tem ciência por trás, que é uma pesquisa, não sei o quê, com assessment montado. Então, assim, a gente está falando de indivíduos mais virtuosos, de construir cidadãos, colaboradores, famílias com mais alunos. virtude. Exato, alunos com mais virtude. Né? E aí, veja bem, eu estou falando de virtude, de bondade, de otimismo, de humanidade. Né? Eu preciso fazer todo esse... Então, quando eu falo de felicidade, eu tenho que fazer realmente é um outro paradigma para a sociedade que a gente está vivendo. E é importante lembrar, eu citei lá no começo, que assim, a felicidade não é hoje objeto de estudo de gente freak. Eu tenho 2 Nobels, por falta de um, eu tenho 2 Nobels de economia que estudaram a felicidade. Então, isso é muito legal de dizer, e eu acho que engancha de alguma maneira, numa outra pergunta que eu também queria te fazer. Você está citando um monte de gente aí, né, Rodrigo? Você está falando de gente que ganhou o prêmio Nobel, você citou já uma pessoa que fez doutorado, aplicou uma tese de doutorado na USP, né? Então, você está falando de várias teorias de dentro e de fora do Brasil, de gente que está fazendo estudo mesmo, né? Com método, como a ciência de fato se constrói. Portanto, isso não é blá blá blá, certo? Isso daqui não é uma conversa, né, de vamos criar aqui um guia rápido, um vídeo rápido dos melhores caminhos para ser feliz. E aí, eu obviamente, né, e aí falando agora com o público que nos assiste, com todo mundo que a gente fez essa live, obviamente que eu converso com essas pessoas antes, né, para a gente combinar um pouco de quais são os temas, para ela ter uma noção. O Rodrigo não faz parte da comunidade Cofiliar, então dou uma contextualizada. E na minha primeira conversa com o Rodrigo, e confesso, né, que fiquei impressionado com essa quantidade de referências científicas, né, e com a quantidade de órgãos oficiais, de governos, da própria ONU, né. O Rodrigo me citou aí algumas teorias como, além da psicologia positiva, que é uma corrente que é de estudo, né, você tem aí, por exemplo, o termo, né, de felicidade interna bruta, o PERMA, as questões todas que estão relacionadas à ONU, né? Então, eu sei, Rodrigo, que eu estou te fazendo um pedido difícil agora, porque isso tudo que eu estou citando aqui faz parte de um enorme, né, uma grande quantidade de informações, né, que não dá para você explicar tudo isso agora numa rápida conversa, mas eu queria só que se você puder comentar para quem está nos assistindo, né, de que forma que você acha, ou exemplos que você conhece, né, de que os órgãos institucionais, porque você usou a expressão muito bacana aí de dizer, né, que a felicidade também passa pelo que é institucional, né? Então, como que você acha, ou como você acha não, como você pode mostrar aí para quem está nos assistindo, o quanto que essa teoria é científica, tá?
Quais são os órgãos que têm usado essa teoria de forma aplicada, né? Bons exemplos. Eu acho que é o seguinte, é muito legal você parar para pensar que, assim, os Emirados Árabes, tirando todos os problemas culturais que eles têm, hoje eles têm o Ministério da Felicidade e Bem-Estar. Por que isso? Principalmente porque eles sabem que hoje o que eles têm de... Qual é a mina de dinheiro deles? Petróleo. Sabe que petróleo um dia vai o quê? Acabar. Eles têm morador. Veja bem o que é felicidade, gente. Tá? Hoje eles sabem que a maioria das pessoas que moram ali são expatriados. Não são moradores nativos dali. Então eles não têm senso de pertencimento àquele espaço. Eles não têm, não se sentem presentes e com raízes naquele lugar. Então, quando eles começam a montar o Ministério da Felicidade ali, é porque eles precisam que essas pessoas se sintam à vontade, plenas, florescendo ali dentro. Né? Porque o florescer, e a própria palavra felicidade, que tem a mesma raiz de fértil, né? Que vem de fio. Então, assim, quando eu estou feliz, eu estou fértil, eu estou produzindo. Então, eles querem pessoas que produzam ali. Né? E que criem, por conta disso, raízes. Quando eu penso que o Reino Unido tem o Ministério da Solidão, né, assim, a palavra ela tem um aspecto negativo, porém ela tem a intenção de cuidar dessa epidemia da solidão. Porque as pessoas não estão casando, as pessoas elas têm ficado muito tempo trabalhando, elas têm dificuldade, hoje as pessoas elas têm companhia, elas estão reaprendendo a se reconectar com pessoas através dos meios digitais, né? Então assim, você tem lá. Aí você tem a Nova Zelândia, né? A Jacinda, que é a presidente lá, ela cria todo um histórico hoje, ela não se baseia nem no FIB, nem na psicologia positiva, mas hoje ela tem verba para bem-estar da população. Não é à toa que ela conseguiu ótimos resultados agora na pandemia. Porque tem uma aprovação, né? Portanto, tem credibilidade, né? Confiança. Não, é porque o que acontece? Quando tudo isso que eu estou falando tem a ver quando a ONU resolve financiar todo o arcabouço teórico do FIB lá no Butão. Né? Foi um rei, e ninguém sabe pronunciar o nome dos reis. Ninguém é muita gente. Mas a gente do Ocidente, a gente não sabe dizer os nomes dos reis do Butão. Então é sempre o quarto rei, o quinto rei, né? Vai dizendo assim, o 4-key, 5-key, enfim. E aí o que acontece? Quando, no final dos anos 70, que é a primeira vez que tem essa expressão felicidade interna bruta, que é o FIB, né? Ele vem como um contraponto ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Quando, então, o rei do Butão, então, na época, que era uma monarquia, né, ele resolve implementar isso, ele começa a falar que é o seguinte, ele quer que a população dele seja feliz, tenha bem-estar. E quando ele faz isso, ele entende que tem 4 coisas que são fundamentais para que são inegociáveis para uma população mais feliz ou com mais bem-estar, que é desenvolvimento socioeconômico sustentável, desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Então não é eu quero um desenvolvimento econômico, mas não é a qualquer preço. Sim. Eu tenho conservação do meio ambiente. Então, porque eles têm uma natureza muito... E eles entendem que eles fazem parte daquele movimento. Estão falando de preservação e promoção da cultura. Então, é a minha identidade local, né? E boa governança. Boa gestão. Então, essas são as 4 coisas negociáveis. Aí, junto com isso, tem bem-estar emocional, que daí são dimensões dessas 4 áreas, tem dimensões ali. Eu não vou me aprofundar nisso para a gente não ficar muito teórico, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a ONU resolve investir no arcabouço teórico do FIB lá no Butão, ela começa a dizer que ela entende que sim, a felicidade é uma coisa importante para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento social. Quando a ONU cria, dia 20 de março
de 2011, 2012, o Dia Internacional da Felicidade, ela começa a celebrar e começa a criar relevância para esse assunto, falando, olha, as pessoas mais felizes, então não são as pessoas que são mais satisfeitas, Sim. as pessoas que estão brindando, não, é outra coisa. Né? As pessoas que têm mais esperança, mais confiança, mais bondade, as pessoas que vivem neste ambiente, né? Elas vão acelerar o processo de desenvolvimento social do planeta. Quando a ONU cria a Agenda 2030, sim, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está lá, não sei o que estou falando. Pode procurar no site da ONU, que ela fala em algum lugar que ela entende que a felicidade é um acelerador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sem dúvida. Né? Quando o Martin Seligman, criador da psicologia positiva, que já foi um dia presidente da Associação de Psicologia Americana, Associação Americana de Psicologia, né? Ele cria o modelo PERMA. O modelo PERMA, que você citou o modelo PERMA agora. O modelo PERMA, ele fala que é um modelo de formatação de felicidade. Então, é um acrônimo, né, PERMA, de Positive Emotions, Engagement, Relationship Positives, Meaning e Accomplishment. Então, o que eu tenho aí? Emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, significado e realização. Né? Já volto para ele aqui. O que ele fala? Ele cria o PERMA 51, que ele tem como objetivo fazer com que 51% da população mundial esteja em florescimento até 2051. Então, o que acontece? Eu, como uma pessoa que me encampei nessa campanha, né, me abracei essa campanha, toda a oportunidade que eu tenho de falar de felicidade, né, e fico muito feliz em poder falar hoje com um público completamente diferente do público que eu costumo falar, né, é a oportunidade de eu levar um pouco desse objetivo e acelerar o alcance dessa meta, entende? Porque eu tenho duas etapas. Eu tenho de 2030, sim, da ONU, né? Depois eu tenho mais 21 anos para chegar no PERMA. Vai dar tempo. Sim, eu tenho esperança disso. Eu sou uma pessoa otimista. Então, quando a gente está falando de tudo isso, né? E assim, Universidade da Pensilvânia estuda muito felicidade, Universidade da Carolina do Norte estuda muito, Universidade da Califórnia tem muito disso. Hoje a China estuda. Eu adoro, sabe? E assim, a China, eu gosto muito da coisa da China. O que eu faço? Eu não leio chinês, mas tem lá os artigos todos que eles escrevem em inglês, né? E aí, outro dia eu estava lendo um estudo, porque toda a estrutura acadêmica e teórica da psicologia positiva, ela é basicamente americano-centrada. Sim. Não sei nem como... Ocidental. Não, mais do que ocidental, ela é americana. Sim. Ela tem mais influência da América do que da Europa. Tá. Né? Então, o que acontece? E a China está estudando lá. E aí, um dia, tem um cara, Paul Wang, se eu não me engano, ele é professor, doutor de uma universidade lá do Canadá. Tá. Né? Chinês que mora lá. Ele fala o seguinte, que é importante rever os pontos de vista da psicologia positiva quando ela tem sempre o ponto de vista da América, não de outros pontos. Né? E isso é fundamental, por quê? Porque se um dos principais pilares da psicologia positiva são as forças de caráter, que foram estudadas em 250 civilizações, é importante você entender como cada civilização tem a sua força e o seu caminho, porque, pensando de novo lá no FIB, uma das coisas importantes para eu transformar uma nação numa nação mais feliz é a minha cultura, a preservação da minha cultura. Então, eu não posso me pasteurizar. Sim, exatamente. Não vai criar identidade, né? Porque você tem que ter mais uma vez, a minha força. Sim. A minha força enquanto nação, a minha força enquanto família, a minha força enquanto indivíduo, né? Que toda vez que eu vou tentando socar uma outra cultura em cima da minha,
eu tenho um impacto gigante. E aí a história fala sobre isso, a psicologia estuda sobre isso, todo mundo estuda sobre isso, né? Quando a gente vê, e aí, que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver com o que eu estou falando agora, que assim, quando a ONU também, junto com o Instituto Gallup do mundo, eles fazem a pesquisa anual dos países mais felizes do mundo, né? Por que se estuda isso? Por que se estuda a felicidade no mundo? Para o pessoal poder tomar um brinde, né? Não, não é por conta disso. Porque você precisa entender quais são os modelos econômicos, os modelos sociais que são criados naquele espaço, para você começar a repensar como isso pode ser aplicado em outras culturas, em outros modelos sociais. Qual que é a nossa posição, Rodrigo? Nós temos uma posição brasílica? Temos uma posição. Então, o que acontece? O Brasil, entre mais de 150 países estudados, o Brasil já está há alguns anos em 32º lugar. Mas ele caiu nos últimos, desde 2015, ele caiu 16 posições. Você falou isso, né? Eu acho. Qual é o mais feliz, Rodrigo? O país mais feliz? Então, quais são os países mais felizes? Eu fiz uma cola aqui, fiz mesmo, porque eu não vou ficar lembrando o nome de todo mundo. Claro. A Finlândia está pelo 3º ano consecutivo, ela está como primeiro lugar. Segundo lugar, Dinamarca. Terceiro lugar, Suíça. Quarto lugar, Islândia. Quinto lugar, Noruega. Tudo povos nórdicos lá de cima. Sim. Vejam bem, na frente de Japão, Estados Unidos, nós temos um amiguinho aqui da América Latina, que é a Costa Rica. Por que a Costa Rica está lá? Ó, já faz um bom tempo, 13º, 15º lugar. Onde ela pontua bem? Ela pontua bem na preservação do meio ambiente. Sim. O Brasil pontua bem. O Brasil está onde ele está. Ele pontua bem por conta dos nossos laços de afeto. Sim. Da famosa cordialidade brasileira. Exato. Que ela ainda existe em algum lugar, né? Sim. Então, o que acontece? Agora, assim, o que tem em comum, principalmente, além de uma questão financeira, etc., para a gente poder fazer um amarradão com tudo que a gente falou até agora, Sim. tá? O que tem em comum quando eles fazem esse estudo da Finlândia, Dinamarca, Suíça, Islândia e Noruega? Eles vivem num ambiente onde o cidadão se sente confiante e com confiança. Ele confia nas instituições, ele confia nas organizações, ele confia nas pessoas, ele tem um espaço, ele sabe com quem ele pode contar, ele sabe que ele tem liberdade para poder se manifestar, né? Ele percebe que tem generosidade naquele espaço, então dá para contar. Isso daí está parametrizado. Sim, é um critério, né? Isso é um estudo, um relatório de mais de 200 páginas que tem na internet. É só procurar o World Happiness Report e você encontra todos esses dados ali, né? A palavra-chave do relatório desse ano tem muito a ver com confiança, né? De como as pessoas conseguem confiar, por isso elas são mais felizes. E a gente volta isso em todo o processo no ambiente da escola, no ambiente familiar, no ambiente de amizade, né? Eu consigo ser mais eu se eu tenho um amigo que eu posso contar, que eu posso confiar. Eu consigo ser mais eu se eu tenho coragem de levantar minha mão na sala de aula e falar, professor, eu não entendi. Sim. E os meus colegas não vão zombar de mim, entendeu? E assim sucessivamente a gente vai... De forma geral, é claro que, como você disse bem várias vezes, né, e é importante mesmo dizer, né, a felicidade, o bem-estar, vou repetir, né, ele é subjetivo, né, depende de cada um, parará. No entanto, de forma geral, se for possível criar alguma coisa que todo mundo precisa, né, essa ideia de confiança é muito importante, né, confiança na instituição, ter um lugar bem guardado, né, para poder ser, né? Por exemplo, desculpa, pode terminar. Não. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, né? O quanto que é importante, pelo que você está me dizendo aí dos estudos todos que estão aparecendo, sejam eles da ONU ou de outras organizações, existe uma influência do ambiente externo, certo? O ambiente externo ele pode ser um desafio, né?
ou ele pode ser um potencializador do bem-estar e da felicidade, né? E aí, só para terminar, tá difícil, né, Rodrigo? Estamos num momento hoje, né, instaurados aqui, numa crise que é social, que é política, que será econômica, né? Causada aí pelo coronavírus, que está exigindo de forma geral de todo o mundo, e é difícil a gente poder usar essa expressão com segurança. Nesse caso, é o mundo mesmo, né? Todo mundo não é metafórico. Não né? é metafórico, né? O mundo precisa se reinventar nas suas relações econômicas, sociais, parará. E aí, a gente está em quarentena, né? Aqui no caso do Brasil, no caso de São Paulo, em casa, sem poder sair de casa, sem poder conviver com as pessoas, com o ambiente escolar. E aí, né? Quero amarrar a sua pergunta. Se o ambiente externo, né, pode influenciar, certo? A construção de bem-estar e tudo mais, como que você acha isso? O que você sugere, digamos assim, para a gente que está em quarentena nesse momento, em casa, sem poder arejar a cabeça, tendo que lidar fortemente com os problemas familiares, com os vários desafios, né, desafios emocionais, né, causados pela quarentena? Tá, eu quero voltar só num ponto que é assim, que a gente já emenda aí nisso daí, né? A gente que trabalha com a metodologia FIB, então como que funciona o meu trabalho de metodologia FIB, né? Não é só estudei o que aconteceu no Butão, mas você consegue aplicar isso em instituições, organizações, empresas. A gente fala sempre o seguinte, que antes de para você conseguir implementar com sucesso uma metodologia como essa, você tem que ter um rei do botão. Alguém que banque a história. Né? Lá no Butão, eles fizeram toda a transição de monarquia para democracia. Porque ele entendeu que era melhor para a população viver numa democracia do que numa monarquia. Então, quando eu quero falar de felicidade em algum lugar, seja no ambiente familiar, profissional, acadêmico, escolar, religioso, não importa. Eu tenho que ter alguém em algum lugar que vai ser o grande zelador e tem que ter uma força institucional para conseguir fazer isso acontecer, né? Então é por isso que você tem alguns países que você tem uma pessoa que está bancando o bem-estar das pessoas, e isso tranquiliza, vem em cascata, blá, 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 né? Então é importante você ter esse tipo de reflexão, porque muitas vezes, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente está falando só no final, mas quero que todo mundo tenha chegado até aqui, né? Que é o seguinte, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de felicidade, ela tem um aspecto pessoal, mas quando eu falo do coletivo, é um coletivo mesmo, né? Eu tenho que lembrar dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que eu estou falando de erradicação da fome, estou falando sobre equidade, eu estou falando sobre acesso à energia, à água, a uma porção de coisas que, assim, como que eu estou falando sobre educação para todos, se nem todo mundo tem acesso à energia elétrica, e aí, por conta disso, também não tem acesso à internet, né? Então, a gente tem que pensar isso muito no macro, né? Porque eu não gosto de romantizar a felicidade, né? 1. E 2, eu não gosto que as pessoas, de que meu discurso pareça em algum momento que a psicologia positiva ou que a felicidade é uma grande panaceia, que ela cura tudo, ela resolve tudo. Não. Né? Definitivamente não. A gente tem nossos limites, enquanto ciência, temos limites e tem uma hora que a gente tem que passar para outras áreas, para outras coisas. O que a psicologia positiva ela tem de positivo, né, é que como ela absorve conhecimento de diversas áreas, ela acaba tendo várias ramificações, né? Então, eu queria fazer esse amarrado aqui para a gente poder entender que agora a gente está falando com um recorte de pessoas que estudam num colégio particular, né? Que outras pessoas possam ter acesso a essa informação, mas que tem bem um recorte desse universo, né? Para que mas que permite com que a gente tenha um olhar de bondade, de generosidade, de fraternidade, de humanidade para essas outras áreas.
Respondendo a sua pergunta, como é que a gente pode, no meio da pandemia, né, que a gente está trancado em casa e tendo que estudar, tendo que fazer várias coisas, como é que a gente consegue estudar em casa pela internet? Eu vi a gente tem as intervenções. O mais acho que assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente conseguir desenvolver é o nosso estado de engajamento. Vou falar o que é engajamento para a psicologia positiva, para a gente poder entrar em estado de flow. Vou explicar o que é isso. Engajamento é aquilo que você faz e te dá prazer. E que quando você viu, você até passou o tempo e você, nossa, eu fiquei 3 horas fazendo isso. Sim. E achei que foi 15 minutos. Esse estado, a gente fala que é um estado de flow. O cérebro, os 2 hemisférios, eles começam a se hiperconectar. E aí, você consegue, naquele momento, o seu cérebro ele fica banhado de todas as coisas, ele fica irrigado por todas as conexões elétricas de neurotransmissores que facilitam o seu processo depois de estudo. Sim. De absorção de conteúdo. As pessoas que, quando elas estudam, elas entram em flow, né? Elas absorvem muito mais o conhecimento e o conteúdo. Não significa que o flow, quando a pessoa termina disso, vou dar um exemplo. Quando o adolescente ficou 5 horas no videogame e pareceu que foi 1 hora. Quando ele levanta, ele está assim... todo travado. Existe, porque não é porque você entrou em flow que você não vai ter essas outras. Assim como um maratonista, que ele fica não sei quantas horas correndo, ele está em hiperfoco. Por isso ele entra em alta performance e ele consegue chegar neste lugar, né? Quando termina, ele está com bolha no pé, que ele não sentiu a bolha do pé. Sim. Né? Então, assim, é importante você achar coisas, mesmo trancado em casa, que te dê esse tipo de satisfação, que te dê esse tipo de prazer. Porque isso aumenta o quê? Suas emoções positivas. Te dá a sensação de conquista, de ganho. Eu venci, eu conquistei, eu exercitei. Então, te fomenta disso. Uma outra coisa que é boa da gente fazer, que é o savoring. Também é uma intervenção de psicologia positiva, que é o savoring, ele é o degustar a vida. Né? Seja através da apreciação, o savoring visual, auditivo todos ou os gustativo. sentidos. Porque o que acontece? É um momento onde você... Ele não é um processo de meditação, mas é quase como se fosse. Como se você parasse para olhar pela janela da sua casa, que é o que a gente tem. Sim. Para olhar o pôr do sol. Para olhar as nuvens passando. Neste momento, você começa a fazer um processo de depuração. Porque você começa a tirar todas aquelas coisas que estão ali naquele lugar te enchendo, que muitas vezes pode ser... que a gente pode chamar isso de uma espiral descendente. Exemplo, sabe quando você começa a estudar e a coisa não está funcionando mais? E aí a cabeça, eu não consigo porque eu não presto, eu não consigo porque eu sou burro, eu não consigo porque eu não vou fazer. Quando começar a entrar nesse espiral descendente, para. Respira. Volta pro lugar. Olha pra janela. Põe uma música boa que vai falar para você coisas boas. Né? Eu não indico Marília Mendonça nesses momentos. Para os alunos, certamente não vai fazer bem também. Não, porque pela questão da sofrência, entendeu? Exatamente. Vocês podem ouvir minha playlist, se chama MPB Música Positiva Brasileira, tem no Deezer e também tem no Spotify. São músicas que falam, que te levam para um lugar de resiliência, de superação, de esperança, etc, etc. É você treinar o seu, como eu falei, é um novo paradigma. Você tem que treinar daqui para lá. Uma outra coisa que a gente agora que está nesse processo de ansiedade, de compulsão, como que a gente pode fazer o savoring aqui na degustação na hora de comer? Gente, é a barriga tanquinho. Lembra que felicidade é aqui na barriga tanquinho. Entendeu? Quando botar a primeira garfada na boca,
Sente a textura antes de morder. Deixa a coisa ir derretendo. Aí quando eu tiver assim, dá uma mordida. O que acontece? Você começa a perceber que você vai sentir sabores que você não sentia. Você está fazendo sinapses num lugar que você nunca tinha feito. E sentir o momento, né, Rodrigo? Estar presente naquele momento. Exatamente. A palavra presença, ela é muito importante. Ela é muito importante, né? Porque assim, a gente só consegue criar um futuro muito bacana agora. Sim. Né? Então, assim, se eu estou 100% presente, né, eu consigo criar uma coisa mais 100% lá na frente. Né? Agora, se eu estou aqui, por exemplo, isso não é um estudo da psicologia positiva, mas, por exemplo, estudo feito na USP com obesos mórbidos. O pessoal começou a ganhar quadradinho de chocolate para botar na boca e fazer isso que eu estava falando agora há pouco. Né? Bota, deixa derreter. Eles tiveram alguns que começaram a sentir nojo do chocolate que eles comiam, porque eles começaram a sentir o gosto de gordura e de sebo que tem no chocolate. Que a gente come. Tá vendo? Ficou chegando mais perto da barriga tanquinho. Então, no caso não era estudo de psicologia positiva, mas é para entender, era um estudo mesmo de flow, de presença. Sim. Né? O quanto a gente consome todas as coisas, já pré-julgando, condenando, apontando. E aí, mais uma vez, tem a ver com o quê? Com bondade, com generosidade, é difícil, é realmente muito desafiador, né? Você, por exemplo, num momento como esse, conseguir reconhecer processos de gratidão. Sim. Né? É desafiador. E assim, tem uma frase do Tal Ben-Shahar. O Tal Ben-Shahar, ele é o cara... Não tinha citado Harvard até agora, olha só. Ele foi o cara que fez a psicologia positiva ser o curso mais procurado em Harvard, na história de Harvard. Né? E ele fala que a primeira lei para você ser mais feliz é você se permitir ser humano. Tá tudo bem se você sentir raiva, ódio, inveja, medo, insegurança. Tá tudo bem. Só lembra que você pode ir para um outro lugar. Você pode aprender com aquilo e ir para um outro lugar. Né? Você não precisa ficar naquele lugar. Existe a possibilidade de você migrar para um outro espaço. Né? E é isso que as intervenções... E quando a gente fala de intervenção, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, tem livro, ó, tá. Avaliação em psicologia positiva, né? Técnicas e medidas. Aqui são estudos de pesquisas que você tem para você ver o índice de esperança, escala de mindfulness, escala de bem-estar subjetivo, escala de otimismo, de esperança. Você tem hoje escalonado isso em pesquisa. E é importante as pessoas se sentirem seguras em começar a procurar esse tipo de conhecimento com base teórica, com base científica, né? Para levar a sério. Eu gosto de falar que felicidade é coisa séria. É verdade. E levar a sério e levar para a gente, né? Eu tenho um costume, toda vez que eu faço algum discurso, que estão todos os alunos presentes, seja na formatura e tudo mais, eu tenho incluído nos meus discursos nos últimos tempos uma frase que, depois da nossa conversa, vou garantir que ela esteja sempre, né? Que eu sei que o mundo não é o melhor lugar que existe, né, por conta de todos os problemas que ele tem, mas que enquanto eu estiver na escola, vou tentar fazer a escola o melhor lugar do nosso mundo, né? Esse compromisso, né, de construção de um ambiente mais importante, professor Diego, eu acho que o mais importante disso é o seguinte, é entender que para o processo humano e para o ser humano, quando eu chegar, Maslow, quando eu chegar aqui, no topo da minha piramidezinha,
eu vou querer outras coisas, e virão outros desafios, e virão outros pensamentos, porque daí, como era uma coisa subjetiva, né? Depois que eu alcancei aquilo, o que mais que eu vou querer? É por isso, se você, não sei como está o nosso tempo, mas assim, quando você começa a perceber, por exemplo, que pessoas que ficaram, que tinham jogadores de futebol, claro, jogadores de futebol, por exemplo, né? Eles conseguiram todo o dinheiro do mundo, e aí, de repente, do nada, os caras, eles começam a fazer um monte de coisa, você fala assim, mano, o que tem na cabeça? Sim. Porque eles estão num processo, geralmente, da satisfação, que a gente, dentro da psicologia positiva, chama de felicidade hedonista. É o hedônico, do prazer. E não tem problema algum em você buscar também esse tipo de felicidade. Sim. Mas a cauda longa, né, o que te gera a cauda longa, são as felicidades eudaimônicas, né? Que aí a gente entra no mundo de Aristóteles, etc, né? Que é a felicidade do meu daimon, do meu gênio interno, das minhas potências, né? Das minhas forças internas. Então, quando eu consigo colocar essa minha potência no mundo, né, eu consigo ter uma relevância e as pessoas conseguem me ouvir e o mundo confia em mim e cria pontes para eu poder manifestar tudo isso, né? Nesse momento, eu estou criando uma pessoa mais feliz, né? E não tem oportunidade mais linda do que uma escola para você ensinar não só conhecimento acadêmico, né? Mas os conhecimentos socioemocionais, para que essa pessoa seja não só um super profissional, como também uma pessoa melhor para o mundo, né? Minha última citação, tem um estudo também de Harvard, do Sean Acor, e ele fala o seguinte, está no livro Grande Potencial, um livro fácil de ler, super fácil, um grande potencial. Ele fala que os alunos que melhor se deram bem depois de Harvard não foram aqueles que tiveram melhor rendimento acadêmico, foram aqueles que tiveram melhor relacionamentos dentro do meio. Então, se eu puder sempre deixar uma palavra, assim, busquem relacionamentos positivos, mantenham-se sempre com conexões positivas, porque pessoas juntas, elas podem muito mais, né? Então, sozinho a gente pode um pouco. Como que tá assim? Sozinho você vai mais rápido. Sim. Junto você vai mais longe. É isso, né? mesmo. Então, eu acho que se eu pudesse deixar um recado de felicidade, a gente é mais feliz com o outro. E a gente também tem estudos que falam que a gente vive mais quando a gente tem amigos e a gente tem conexões positivas. Rodrigo, é o que importa. Muito obrigado, tá? Eu acho que vai valer bastante essa conversa. Na verdade, eu acho que vale em qualquer situação, né? A gente dizer para as pessoas o tempo inteiro. Eu também tenho esse compromisso pessoal de falar isso sempre que posso, não só na escola, mas também nas minhas relações. Aprendi bastante com você e eu acho que essa ideia é a que precisa ficar, né? De que a felicidade, ok, ela depende de um monte de coisas, que a felicidade é complexa, mas que o caminho de ela é bem-estar... simples, desculpa. Ela é simples, ela não é simplista. Ela é simples. Exatamente. Digo complexa porque depende de vários fatores, né? Mas eu acho que a sua mensagem de que ela é intencional, de que ela pode ser construída, de que ela é um projeto, de que ela depende de trabalho, né, do tanquinho, da barriga de tanquinho, eu acho que isso desmistifica muito, né? Porque as pessoas tendem a achar que não são felizes porque não foram abençoadas por Deus ou pela natureza, porque um dia não acordaram felizes, né? Então, essa ideia de que, como tudo na vida, a gente precisa ter dedicação e construção, eu acho que é um recado excelente para deixar para os nossos alunos e para a nossa comunidade. Essa sua citação final aí, eu acho que contribui muito, tá? Muito obrigado, então, Rodrigo. Tá? Deixa eu só falar mais uma outra coisa por sim. conta de uma fala sua que eu acho importante e responsável. Vamos sempre diferenciar felicidade de depressão. Então, depressão é uma coisa séria,
Sim. Vocês viram que em nenhum momento eu polarizei com isso. Então, é importante, se você não sabe dar nome para aquilo que você está sentindo, procure ajuda de um profissional da saúde, né? A gente está falando tudo que foi dito a partir de agora, a gente está falando dentro de um ambiente, de uma zona neutra, de um espectro específico. Então, é importante a gente também, e não tem problema, permita-se ser humano. Se está sentindo uma coisa que não sabe o que é, procure um profissional, cuide-se, porque também faz parte do bem-estar tomar um remedinho se precisar. É isso aí. E faz parte do bem-estar prestar atenção no que sente, né? Sempre, né? Rodrigo, muito obrigado. Você é bem-vindo sempre, né? Rodrigo está disponível aí com o perfil do Instagram e também em várias outras redes, né? No Spotify, né, Rodrigo? Também estou no Spotify, no Deezer, com a playlist MPB, Música Positiva Brasileira. Se alguém quiser indicar músicas, eu também acrescento. E no meu Instagram, @RodrigoDeAquino. Muito bem, muito obrigado, tá? Isso tudo vai passar, é assim que eu tenho encerrado todas as mensagens, né? Eu, como professor de história, posso dizer com segurança que uma crise global não é capaz de construir um mundo melhor, né? A gente já viveu guerra mundial, bomba atômica e várias outras desgraças. No entanto, eu tenho certeza que toda crise, como a gente está vivendo, ela abre portas para que a gente reflita, né? Ela cria possibilidades para que nos tire do lugar de conforto, né? E que a gente comece a ver o mundo de uma outra maneira. Então, como muito bem disse o Rodrigo várias vezes, a capacidade de transformar esse ambiente num mundo melhor, ela é individual. Então, o nosso pedacinho, né, vai se juntando aos vários outros pedacinhos. Então, a gente não deve se irritar e nem esperar que o mundo melhore. A gente precisa transformar o nosso mundo, né, e a nossa experiência numa experiência melhor. Então, Rodrigo, ficou a sua dica, né? Fica bem claro tudo que você disse. Muito obrigado, tá? Para todos os alunos. Gratidão. Gratidão. Para todos os alunos que nos assistem aqui, lembre-se que amanhã, a partir do dia 19, a gente volta às nossas aulas presenciais. Eu espero que no final desse vídeo a gente volte com aulas muito mais felizes, né? Felicidade, Rodrigo. Muito obrigado. Tchim para você. E até mais. A gente se vê. Obrigado, gente. Felicidade.